Boa noite. Que bom estar aqui, gente. Olhe para o lado, vê se tem uma criança ou adolescente menor de 14 anos do seu lado. Confirmado? Positivo, operante? Não? A criança eu sei, todo mundo tem no seu lado criança. Não é flagrante, flagrante. Nem olha. Coitada, todo mundo olhando para ela. Um bullying coletivo. É ele, né? Desculpa, é a idade, né? Aliás, eu não estou vendo ninguém daqui, se vocês querem saber. A realidade é triste. O 50 chegou. E você está rindo de quê, exatamente? Estou entendendo esse humor de vocês, não. Meu nome é Guilherme Shelby. Eu sou procurador da República em Brasília. E há 29 anos eu milito em defesa da infância, da família e da educação. O meu negócio, na verdade, é proteger criança do abuso. Prevenção, tá? Eu fui promotor de infância, promotor de justiça da infância em Brasília, de 91 a 95. E a partir de 95 me tornei procurador da República. Como procurador da República, eu tenho atuação criminal em todo o Brasil, praticamente. E hoje eu atuo junto ao Tribunal Regional Federal de Brasília. Legal. O que importa mesmo é que a gente veio se divertir hoje. Não exatamente do jeito que você imagina. Mas eu queria que você não perdesse a alegria. Vocês lembram do primeiro milagre de Jesus? Onde foi exatamente? Casamento. E o que ele fez no casamento? Por que exatamente Jesus faria essa transformação? Por que vinho para as pessoas? Embebedá-las? Não. Era uma festa, alegria. O excesso de vinho, nós sabemos. Mas o vinho, numa festa, traz alegria na medida certa. Alegria. Repita comigo. Alegria. Não pode perder a alegria. Não é? Não pode. E aqueles que atuam na defesa da criança são expostos, nós vimos a palestra da ministra Damares, é um lixo espiritual. Quando você se defronta com o estuprador de crianças, com a violação dos direitos das crianças e adolescentes, todos nós ficamos abalados, ok? Eu estou vendo muitos psicólogos sendo internados com depressão. Minhas amigas assistentes sociais se afastando do serviço porque não suportam mais lidar com a violência. Os professores, se você... Tem professores aqui? Levante a mão. Professores. Se você ligar, vá na sua escola, pesquise lá quietinha, quantos estão tomando Rivotril. Você vai levar um susto. O Rivotril é o fim da linha. Se você toma Rivotril, a esperança só está lá em Hebreus 2,18. Porque depois de Rivotril, não sei o que é. Só que foi banalizado o Rivotril com professores, assistentes sociais, psicólogos. Por quê? Porque quando somos expostos a esse lixo emocional e espiritual dos abusos, dos casos, às vezes estamos diante da criança que foi vítima da violência, aquilo nos abala profundamente. E é isso que eu estou exposto diariamente. Não como procurador da República, mas como alguém que, durante esses 29 anos, enquanto eu atuo como procurador, eu também vou a igrejas, escolas, comunidades, dar treinamentos. Ontem eu estava em Muriaé, Minas Gerais. E eu estava dando um treinamento para 600 professores da rede pública, que se interessaram em conhecer as leis que regem a educação. E é isso que eu vim fazer com vocês hoje aqui. Só que eu vou precisar mostrar cenas muito fortes e piores do que a ministra Damares. O triste é essa parte. Mas por que eu tenho que mostrar para vocês? Para que haja um alinhamento da calamidade em que estamos. Nós vivemos uma calamidade. A infância está sendo destruída. E antes de ver as imagens, eu queria alinhar com vocês espiritualmente do que estamos falando.
O primeiro decreto de morte de crianças, vocês vão encontrar quando o faraó determina a morte dos bebês. E será que alguém aqui lembra das heroínas, parteiras no Egito? Sifra e Puá. O faraó decretou a morte, mas Sifra e Puá, as valentes guerreiras hebreias, não mataram os bebês. Moisés nasceu. Mas teve um decreto de morte, sim ou não? Quem lembra disso? Eu vou falar agora para que você tenha isso claro para você. O segundo decreto de morte de crianças veio com o rei Herodes. Agora ele decreta a morte dos meninos até 2 anos de idade. Lembram disso? Decreto de morte, diga comigo, decreto de morte. E o que o anjo falou para José? Fuja para o Egito. Vocês estão entendendo que teve atitude ou não? Sim ou não? Sifra e Puá tiveram atitude? Sim. E José? Também, ele fugiu, foi para o Egito, até que Herodes, o rei Herodes, morresse. Agora vivemos um novo decreto de morte. Só que ele mudou de natureza, mas continua sendo um decreto de morte. O decreto agora é: transforme meninos em meninas. E o que a igreja está fazendo? Nada. Você conhece alguém fazendo alguma coisa? Talvez você. Mas eu quero que você pense agora um pouco maior, porque se vocês estão aqui é porque vocês estão fazendo algo, entende? Mas nós, como um corpo, somos paralisados. A igreja não está agindo como poderia e deveria. Os cristãos se acovardaram. Nós nos acovardamos. Eu não quero que você se sinta hoje ferido, tá? Não vim aqui para agredir ninguém. Mas eu vou falar muito o pronome nós. Fala de novo, nós. Nós. Faça parte do problema para poder criticá-lo. Não aponte o dedo para as pessoas. Se inclua no problema e diga: nós precisamos amadurecer. Mas não é uma figura retórica, nós, um plural de majestade. Não. Eu estou falando que você tem que se colocar sim. Porque como um corpo, se o corpo está doente, todos estamos doentes. E não adianta você se isolar na sua bolha gospel e dizer: não, na minha igreja eu sei. Igrejas maravilhosas que fazem trabalhos lindos. Mas eu quero que agora você se transporte para um planeta gospel, que congrega todos os evangélicos cristãos, para contemplar o que prevalece de atitudes. Entende o que eu estou dizendo? Então nós estamos vivendo a história. Só que as igrejas viraram contadora de histórias, elas não estão fazendo história. Há uma diferença gigantesca entre contar histórias e fazer história. Nós fazemos história lá fora, mas contamos histórias aqui. Quem está fazendo a diferença? Percebam o que eu vou dizer para vocês. Eu estou falando do corpo, um corpo que está doente. E fazemos parte dele, ainda que nós não estejamos omissos, ok, gente? Cura aí, você vai ouvir coisas difíceis, mas se nós não resolvermos a questão espiritual, tudo que eu vou mostrar ali não faz sentido. E vocês querem ver como estamos doentes? O meu livro mais importante é o livro de proteção da criança contra o abuso, esse aqui. Como proteger o filho do abuso? Como proteger os seus alunos, professores, do abuso? Como investigar crianças? Ok? Prevenção, repita comigo, prevenção. Esse livro é um fracasso no meu gospel. Agora, se eu colocasse aqui no título: curando os abusados sexuais, entendeu? Libertando os que foram abusados, ia ser um sucesso. Porque a gente só vê milagre e espiritualidade quando ressuscita o morto. A gente não vê espiritualidade quando evita a morte, nenhuma.
Zero. A gente vê espiritualidade em curar quem foi abusado, glória a Deus, é o Senhor agindo, mas não vê espiritualidade protegendo as crianças do abuso. Zero. Zero. E não adianta não é com você que eu estou falando, é com o Planeta Gospel. Todos nós estamos lá. Eu estou lá. Existe um livro na Bíblia, que eu dou um outro nome para ele. A Prevenção do Mal. Existe um livro na Bíblia, que fala só de atitudes de prevenção, principalmente, prevenir o mal. Qual é o nome desse livro? Provérbios. Onde fomos parar? Apoteose no templo, fracasso na segunda-feira. Apoteose no profético, fracasso na família. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano eu fui lembrado numa palestra em Porto Alegre. Eu tinha 14 anos. 40 anos atrás, faz os cálculos. Eu estava numa ilha no Tocantins, o rio Tocantins, perto do Pará. Bico do Papagaio, lá em cima. Essa ilha é gigantesca, porque o rio ali tem 3 quilômetros de largura. O que aconteceu? Eu ainda sou um excelente nadador, mas com 14 anos, eu nadava muito bem. Eu treinava por dia 7.000 metros. Quem nada hoje em dia vai falar, nossa, eu sou campeão do rio e nado 4, exatamente. Hoje em dia nada-se muito menos. No meu tempo, em 1978 e 9, nós tínhamos que nadar muito. Não tinha musculação, mas eu nadava muito, 7.000 metros todo dia, segunda a sexta. Estava eu de 14 anos nessa ilha, no rio Tocantins, eu atravessava aqueles 3.000 metros assim. Minha mãe que não saiba disso. Até hoje ela não sabe, é claro. E a certa altura naquela ilha, que era uma ilha que se formava no meio daquele rio gigantesco, a certa altura eu começo a ouvir gritos. Gritos muito desesperados. Quando eu olho, eu vejo o quê? Alguém caiu na água e a pessoa se debatia, ela não sabia nadar. A correnteza estava levando, era uma correnteza forte. E as pessoas gritavam. Eu imagino o desespero. Mas eu, nos meus 14 anos, eu me deparando com aquilo, o que vocês acham que eu fiz? Busquei a ajuda de Deus. Senhor, age agora. Ache alguém que nade muito bem, que pule naquele rio. É a igreja de hoje. Ache alguém que não seja eu. Entendeu? Mas o que o menino de 14 anos faz? Não. Ainda bem que eu não era convertido. Nós ficamos tão espirituais que perdemos a humanidade. É para chorar, galera. Não vim aqui para satisfazer você, não. Talvez você não, tá? Mas ficamos tão espiritual. Graças a Deus eu não era dessa teologia. Graças a Deus eu não era do Planeta Gospel. Sabe o que eu fiz? A atitude mais espiritual que alguém pode fazer com uma criança afogando. E eu saí correndo, igual desesperado. Eu vi aquilo. Eu já comecei a pensar, ela vai parar ali. Eu corri, eu não vou correr aqui que eu vou cair. Eu sei que quando eu cheguei aqui, eu percebi que tinha umas pedras, mas eu já estava pronto para pular. Mas tinha as pedras. O que eu fiz? Segurei pelo cabelo. Aí eu vi que era uma menina e puxei. E salvei aquela criança. Mas a atitude mais espiritual que você pode ter. Onde fomos parar? Não é aqui no templo só, é na sua casa, com seus alunos, com seus filhos. E essa atitude foi uma oração, igreja. Mas a nossa teologia não foi nada.
Os teólogos batem palma. Nossa, doutor Shelby, que lindo. Muito bom, mas vamos para a pregação. Vamos para o que interessa. Entenderam? Vamos para o que interessa. Ficamos refém dos templos. Não sabemos o que fazer lá fora. Eu digo para você, sabe que Deus, eu vejo meu coração? Quem afinal salvou essa criança? As minhas mãos? Ou a oração dos pais dessa criança? Quem está entendendo que eu fiz parte de uma oração, certamente? Quem está entendendo? O que foi mais espiritual? A oração dos pais ou minha atitude, com minhas mãos, de tirar aquela criança do rio? Os dois foram espirituais, não tem maior. Só fazemos parte da mesma oração. O que eu estou querendo dizer para você é que existem momentos na vida em que a atitude mais espiritual é cuidar das crianças. Não é orar por elas. Existem momentos, sempre orar pelas crianças, sim. O que eu estou querendo dizer para vocês é que lá fora há um mundo a ser conquistado. E pode ser orando ou não, pode não ser orando. Pode ser ouvindo a amiga, pode ser aconselhando, pode ser falando, não, eu cuido dessa questão para você. Pode ser de várias formas. A atitude mais espiritual não é pregar, não confunda pregar Jesus e amor ao próximo. São coisas diferentes. Ou você vê na história do bom samaritano, o bom samaritano pregando para o que estava ferido. Veja lá na Bíblia. O amor ao próximo não é pregação. O amor ao próximo é uma atitude de cuidado, inclusive material. Nós confundimos. Nós achamos que amar o próximo é só pregar para ele. Pegamos as crianças e ensinamos a Bíblia. Perfeito. Mas muitas vezes, mais importante do que pregar Jesus é protegê-la. É uma forma de pregação. Porque nesse momento, o que a criança está precisando é de proteção. Nós não conseguimos, porque não temos teologia. A Bíblia não diz isso. E é o próprio Jesus que dá o exemplo. O que Jesus fez com a iniquidade no templo, igreja? Nós temos que rasgar João 2. Rasgar João 2. O que diz lá em João 2? Jesus elaborou uma arma, corta contundente. Ele pegou um alzorrague, ele fez a arma. E foi ao templo enfrentar os que praticavam iniquidade, os mercadores. E ele pediu licença à igreja. Não! Ele entrou derrubando tudo e exortando aqueles que praticavam mal. Não combina muito com o sermão do monte, não é verdade? O problema da igreja dos templos é que ela quer sair dos templos, mas continuar fazendo o que faz nos templos. Speaker, faladora. Os templos não têm problema, os templos são necessários. Precisamos honrar as lideranças, precisamos sim vir nas reuniões, precisamos sim da oração, da palavra, da intercessão. Cuidado, eu não estou desmerecendo os templos, ok? Repita assim, o doutor Guilherme não está desmerecendo o templo. Concordo com vocês. Pura manipulação. Mas vocês não vão falar, ai, o doutor Guilherme está diminuindo. Não. O que eu estou dizendo é que há vida espiritual fora dos templos, mas a nossa teologia quer condicionar a nossa espiritualidade a momentos ritualísticos. Eu estou dizendo que esses momentos são importantes. O que eu quero dizer agora, igreja de segunda-feira, levante a mão. Isso. Tão espiritual quanto esse momento aqui. Tão espiritual. Será amanhã de manhã, ou segunda de manhã, ou terça à tarde, no seu trabalho, no trânsito. Quando você tiver qualquer circunstância, leve a mesmo ritual que você traz para o templo. É roupa bonita aqui, é roupa bonita lá. Quer ser falso? Seja falso em casa. Venha ser verdadeiro aqui. Eu digo assim, porque tem pessoas que não conseguem, né? Ai, eu sou violento, mas no culto, nas reuniões, sim, sejam bem-vindos. Aí chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, não é paciente com ninguém. Eu digo para você, ó, seja falso com seus filhos, com a sua mulher. Trate eles muito bem. E vem bater no pastor aqui. Eita ferro.
Nós temos pastores maravilhosos. São treinados para lidar com loucos de todos os gêneros. Entende o que eu estou dizendo? Claro, é uma ironia, hein, pessoal? Ai, o doutor Shelby pediu... Não. Não é isso. É uma brincadeira, mas é sério. Em casa dê o seu melhor. Amém, igreja? Então, teologicamente, nós temos esse problema. Eu não sou teólogo, não sou pastor, mas o problema que eu vou apresentar para vocês, coisas assim que não são muito espirituais para a teologia do nosso tempo. Os meus livros não são espirituais. São instruções para pais, professores. Papais e mamães, levante a mão. Papais e mamães, repita comigo. A oração mais poderosa que eu posso fazer pelos meus filhos, em muitos momentos, é cuidar deles. Pare para pensar. Professores, levante a mão, professores, Ministério Infantil. A oração mais poderosa que eu posso fazer para os meus alunos, em muitos momentos, é cuidar deles. Entende? É ver espiritualidade profunda no cuidar. E para aqueles que estão vendo espiritualidade no cuidar, a minha palestra vai ser legal. Quem estiver no Planeta Gospel, vai ser um saco. Planeta Gospel, todo mundo desceu para a terra? Ufa! Vê se ficou alguém lá em cima. Chama aí. Planeta Gospel! Chama aí. Desce para a terra. É aqui. Jesus veio para a terra. Não dá um sinal para vocês, não? É aqui. Ok, pessoal? Repita comigo. Armas naturais para uma batalha espiritual. De novo. De novo. É o Alzohag de Jesus. Vamos repetir? O Alzohag de Jesus. Nós vamos agora para o lugar da iniquidade. E vamos armados. Igreja cristã, armada e perigosa. É uma brincadeira, ninguém riu, mas beleza. Vocês são muito novinhos, né? Não viram um filme, né? Fulano, eu não lembro o nome dele. Armado e perigoso. Agora, o armado aqui não é para sair batendo em ninguém, não. Mas muitas vezes, o inimigo, ele quer de nós atitudes religiosas. E eu vou falar durante essa palestra. O que eu vou fazer com vocês agora? Instruções. A palestra da ministra Damares foi muito forte. Mas eu tenho que alinhar vocês com a realidade das escolas. E o inimigo está fazendo muita maldade no Brasil. Então eu vou mostrar um vídeo pequeno, tá? De 3 minutos e meio. Onde a gente vai ver umas 5 cenas de escolas, em escolas diferentes, inclusive escolas cristãs. E vocês vão ver o que está acontecendo nas escolas, inclusive salas de aula, com crianças e adolescentes. Podemos apagar a luz? É possível ou não? Só para ver o primeiro vídeo, um momentinho só. Não põe ainda não. Verifica se o áudio está bem altinho para o pessoal ouvir direito, tá? Vamos lá, primeiro vídeo. Pode abaixar o som só um pouquinho. Escola de ensino infantil. A simulação de uma relação sexual. Crianças de 4, 5, 6 aninhos. Danças eróticas. Agora adolescentes. Ceará. Em sala de aula. Seu nome? Prazer, meu nome é Karen. Toma aqui meu telefone.
professor assistindo. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta. Tu já tomou Toda a simulação no aqui. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do Casil Broga. Adolescente. Vem cutucar meu boga. Boca do Casil Broga. Vem cutucar meu boga. É um sucesso a educação brasileira. Vem cutucar meu boga. Boca do Casil Broga. Vem cutucar meu Em sala de aula, duas adolescentes se beijando, eroticamente. A sala de aula virou um motel. Lésbico. Agora é uma escola cristã. Homens, meninos e meninas se beijando em grupo, lésbicas, gays. Faltou Duda aí. Uma escola cristã, tá? Vai, você faz aí. Pode parar então, suspende. Vamos em frente. Isso. Pode acender a luz. Eu peguei apenas uns casos, eu tenho muitos piores. Eu tenho vários, dezenas. Você pode ficar tranquilo dizendo, ai que bom, com meu filho não. Ah, é? Esse é o nosso problema. A gente não consegue pensar nem na cidade que a gente mora, nem no bairro. Quem está consciente dessa ação ilegal contra as crianças? Levante a mão. Quem está consciente? Porque você olha para isso e pensa assim, que absurdo, né? Onde vamos parar? Não é isso? Sim ou não? O nosso problema é não compreender que estamos em guerra. Você sabe a marca do soldado que está em guerra? Repita comigo. A marca, a característica do soldado que está em guerra. Jamais reclama do inimigo. Se você vê alguém reclamando do inimigo, é porque ele não tem consciência que está em guerra. É a nossa marca. O cristão reclama do inimigo, porque ele não sabe que está em guerra. Nossa, você viu o que estão fazendo? Gente, onde vamos parar? Como podem eles? É a marca de quem está numa guerra só levando tiro e não dá tiro em ninguém. Porque na guerra é isso, né, pessoal? Lembra? Guerra, tiro. A nossa marca dos cristãos dessa geração é reclamar dos tiros do inimigo. Gente, os nazistas estão atirando tão bem, estão matando todo mundo. Ai, nazistas, serpente, para de picar. Serpente, por favor, não pica mais o nosso povo. Escorpião, por favor, para com isso. Onde vamos parar? Somos nós. Quem está entendendo isso, pessoal? A gente não reclama. Alguém tem problema com serpente aqui? Quer converter a serpente? O que você faz com a serpente? Eu vou um dia pegar uma jararaca e jogar aqui. Faça agora. O que a gente faz? Foge da serpente. E os mais ousados pegam um pedaço de pau, infelizmente. Entende? Ou não? Está pouco espiritual, né? Não estou vendo azeite, Dr. Shelby. Eu não estou vendo assim mover, sabe? Entendeu, pessoal? Tudo que eles estão fazendo é ilegalidades. Eu vou mostrar para você nas leis. Ilegalidades. Eu não sei se eu explico para vocês o porquê que eles fazem isso. Querem saber? Então assistam esse vídeo agora. De uma ideóloga socialista, deputada federal, orientando os professores e as lideranças socialistas do Brasil sobre a revolução do incesto. O sexo entre pais e filhos menores, entre irmãos. Vocês vão ver agora uma palestra de ativistas justificando a prática do incesto. Vamos lá, segundo vídeo. Defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal,
nós construímos uma sociedade incestuosa. Pode porque, parar. penso eu... Tá bom. Repita comigo. Destruir a família patriarcal para criar uma sociedade, uma civilização incestuosa. Repita agora. De novo. Mais uma vez. Muito bem. Palmas para vocês. Vamos bater palmas. Isso aí. Isso aí. Entenderam isso? Vamos entender o que ela está dizendo. Karl Marx, ele dá uma aula em 1848. Vamos fazer uma viagem no tempo. Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, Karl Marx diz, repita comigo, destruir a família. Está lá no Manifesto Comunista. E Marx diz mais. Até os radicais ficam indignados com esse desejo insano dos comunistas. Mas sobre o que se fundamenta a família? E aí Marx diz, ele próprio dizendo tudo isso, a família se fundamenta na exploração. Ponto, fecho aspas. Repita comigo, destruir a família. Repita comigo, está no sistema operacional do socialismo. Eu estou abrindo aspas para dizer, está lá no Manifesto Comunista. Por que destruir a família? Engels, um outro formulador importante da antropologia socialista, explica. Nós precisamos destruir a família, não é patriarcal. Família, repita comigo, família monogâmica, patriarcal. Está nos livros dos socialistas, que a propriedade privada só apareceu na humanidade, segundo a antropologia socialista, quando surgiu a família monogâmica. Vamos repetir. Segundo os socialistas, de novo, segundo os socialistas, eu quero mais ênfase agora. Segundo os socialistas, a propriedade privada só surgiu na humanidade após o surgimento da família monogâmica patriarcal. Família monogâmica patriarcal é a família formada por, repita assim, um homem, dedinho em cima, um homem se unindo a uma mulher, em que o homem é o cabeça. Onde vocês já viram isso? Onde? De novo. 3 vezes. Na Bíblia. O livro se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Essa teórica ativista sexual fala exatamente desse livro. Segundo o socialismo, a origem de todos os males seria o quê? Propriedade privada. Para Marx, a propriedade privada é um roubo. Só que na antropologia socialista, a propriedade privada foi causada por quem? Qual família? De novo. Qual foi a causa do surgimento da propriedade privada no mundo? De novo. Eu não concordo, mas é assim que o socialismo vê no seu sistema operacional. A questão, portanto, está no Manifesto Comunista. Repita comigo, destruir a família. Porque a família está abaixo, mais fundamento ainda, do que a propriedade privada. A questão é como destruir a família. E agora vem a escola de Frankfurt e claramente diz, para destruir a família, repita comigo, para destruir a família monogâmica, patriarcal, basta erotizar as crianças. Eu vou explicar como funciona isso. Vamos agora para um segundo livro, tem outros, mas o livro chama-se Eros e Civilização. Agora é Herbert Marcuse, que diz o seguinte: se nós submetermos crianças, adolescentes e jovens às práticas sexuais livremente, ele fala bestialismo, sexo com animal, necrofilia, sexo com cadáveres, ele fala incesto, mas é exemplificativo.
Se nós fizermos os meninos se beijarem na boca em sala de aula, ou as famílias, que tal vocês erotizarem seus filhos pequenos? Marcuse diz, ao erotizar as crianças, nós vamos operar nelas, repita comigo, uma metanoia. Quem já ouviu falar de metanoia? Ele diz no livro dele, a erotização vai provocar nas crianças uma tal transformação do seu modo de pensar, que ela vai deixar de ser racional, para ser libidinal. Eles têm uma estratégia, eles sabem o que fazer. E você acha que eles vão parar com a oração? Quem está entendendo isso? Orar sim, todo o tempo. A questão é, Davi se prostrou diante de Golias e, ai, cai gigante. Essa geração. Até as pedras de Davi a gente tipifica. Ai, uma pedra da justiça, uma pedra é do amor de Deus. Que ridículo. E eu falo perante o Senhor, eu não vim aqui para brincar. Pedra para Davi era pedra. Repita comigo. Pedra para Davi era pedra. Mas, de novo, fomos para o terceiro céu e queremos criar uma teologia que não nos dê trabalho na vida real. Nós queremos profetizar e proclamar. Mas a parte do mundo, essa parte eu deixo aí para os outros. O mais importante é a proclamação. Vocês já notaram que eu estou meio nervoso, né? Eu creio na igreja. Eu creio na oração. Eu creio no louvor. A intercessão. Vigília. Jejum. Eu creio em tudo do templo. O templo não está errado. Ele só está incompleto. Ele está errado quando ele deixa as pessoas cativas. Ele está errado quando ensina a falar de Jesus, não por ensinar a falar de Jesus, mas quando deixa de dar para as crianças discernimento para enfrentar Pablo Vittar, Anitta, Ivete Sangalo e a erotização na rua. Nós somos contra o aborto, sim, mas não falamos um pingo de sexualidade para as meninas. De onde vem o aborto, mulheres lindas? Então nós somos uma esquizofrenia. Combatemos o final do processo, a gravidez indesejada e o aborto, mas não falamos de sexualidade para os nossos filhos. Porque o homem do templo não se importa com essas coisas. Entende? Esse homem do templo não está errado. Repita comigo. O homem do templo não está errado. Ele está incompleto. Portanto, é necessário vir à igreja. É necessário tudo isso. O problema é depois da igreja. Nós esvaziamos a vida vivida de espiritualidade. Entendeu? Disciplinar o filho não tem espiritualidade. Nós oramos por ele. Está errado. Oramos e disciplinamos. Oramos e protegemos. Oramos e vamos na escola. Oramos e vamos à reunião dos professores. Não se acha ninguém lá no ensino médio, na oração, na reunião dos professores pedindo para falar sobre os filhos. Não se acha. Os professores sabem o que eu estou falando. Os ungidos estão no templo, e o problema não é estar no templo, é esquecer-se da vida fora do templo. E é disso que eu estou falando. E as mulheres são a minha esperança, porque os homens cristãos estão com problema. Muito sério. E nós precisamos enfrentar. Mulheres, ajudem os homens. Restaurar a paternidade, restaurar a posição. Valorize o seu marido. Não tire a autoridade, discorde em particular jamais na frente de seus filhos. Mesmo na igreja, quando estiver com as amigas, não desqualifique o seu marido. Ele pode sim ter problemas, resolva com ele. Nós temos que restaurar a autoridade do homem. O homem está sendo castrado. E começa nas campanhas anti-bullying, que quer igualar meninos e meninas. Uma castração psicológica. Mas isso é outra história. Voltemos à palestra. Onde eu estava mesmo? Família monogâmica patriarcal. Como podemos destruir a família? E aí Herbert Marcuse diz, se nós erotizarmos as crianças. Pare para pensar. Marcuse está dizendo assim, pessoal, Marx falou para o quê? O que Marx falou no Manifesto Comunista? De novo. Está no livro do Karl Marx. Destruir a família, suprimir a família.
Marcuse, 80 anos depois, fala: eu sei como destruir a família. Erotizem as crianças. Erotizar crianças é uma estratégia política, pensada, e há 25 ou 30 anos executada nas creches do Rio de Janeiro, executada nas mídias, e até mesmo em famílias. Quem está entendendo isso? Eu tenho um livro para você, não está aqui, eu não tenho ele disponível. Chama-se Educação Sexual para as Crianças. Está no e-book na Amazon. Nesse livro eu dou o lugarzinho correto de você, e nesses livros todos que eu mencionei, de você ler com calma. O livro é Educação Sexual para Crianças. Você que lê e-book, só tem disponível em e-book. Então eu não vou me aprofundar agora. O que eu quero que você entenda é que a erotização das crianças faz parte de um projeto político-ideológico que tem o nome de socialismo cultural. A igreja não está sabendo disso. Você precisa anunciar isso com fundamentos. Por isso não basta você me falar: eu vi numa palestra. Não, você tem que estudar. Repita comigo: eu tenho que estudar. Porque agora eu trago para vocês as armas para enfrentar isso. Amém, pessoal? Até aqui foi horrível, agora vai melhorar. Agora eu vou dar para vocês uns instrumentos para enfrentar a erotização da criança. Eu vou dar para você as armas naturais. Repita comigo: armas naturais para uma batalha espiritual. Eu quero dizer para você que tudo que eles fazem lá, aquelas cenas, são fruto de ilegalidades. Não só de professores, hein? A maioria dos professores dessa geração são homens e mulheres de bem. A maioria. Mas os poucos ativistas fazem um estrago tremendo. Entenderam isso? Por favor, vamos valorizar os professores. O que eu estou dizendo para você não é apenas professores. Muitas famílias dentro da igreja erotizam seus filhos sem saber. Porque não têm conhecimentos básicos sobre as leis e sobre os limites e sobre o próprio conceito de uma coisa que eu vou falar para vocês repetirem agora: fragilidade psicológica da criança. Então são conceitos legais, constitucionais, decisões dos tribunais que dizem: o que eles estão fazendo é ilegal. Repita comigo: é ilegal. Apresentar temas pornográficos ou abusivos, eróticos a criança ou adolescente é ilegal. Repita comigo: apresentar imagens, mensagens pornográficas ou eróticas a crianças ou adolescentes é ilegal. Está claro isso, pessoal? Esse é o nosso alvo agora. A instrução começa a falar sobre isso. Então, para que nós possamos reagir a essas ilegalidades nas escolas, e também nós, como cristãos, podemos formar e orientar as famílias a lidar com isso, é preciso conhecer o quê? As leis. Repita comigo: as leis. E as decisões dos tribunais. Estão afim? Vamos nessa? Aqui vai ser só um esquenta. O que eu vou querer com vocês, na verdade, e especialmente aqueles que têm filhos, papais e mamães, levante a mão. Papais e mamães, sim. Professores, Ministério Infantil, levante a mão. Ótimo. Pastores de igreja, pastores. Vocês são tremendos mensageiros. Vocês vão se transformar em capacitadores dessa batalha civilizatória. Um autor chamado Max Horkheimer, olha que interessante. Os socialistas se debruçaram sobre o que é cultura e civilização. Max Horkheimer, ele diz o seguinte: os pilares de uma civilização são 3. Se vocês querem alterar uma cultura, uma civilização, é preciso alcançar esses 3 pilares. Vocês vão achar muita graça. Sabe quais são os 3 pilares, segundo os socialistas, que mantêm a cultura de uma civilização? Responde: não. Primeiro pilar, repita comigo: família. Segundo pilar, escola. Terceiro pilar, igreja. Tudo que nós damos valor, né? Perceba, a Bíblia fala dos 3. Essa geração, e não é só por culpa de ninguém, tá, pessoal? Qual a relevância que tem uma escola?
baixíssima, não é? Espiritual. E família, até que tem uma fala. O que nós precisamos restaurar é o que a Bíblia fala de família, educação e igreja. E as armas que eu vou dar para vocês só fazem sentido se você entender uma coisa que vai chocar você agora. Tudo que o inimigo quer de nós, sabe o que ele quer de nós? Tudo que o inimigo quer é ele praticar ilegalidades, crimes. Você sabia que tem um artigo 217A e 218A do Código Penal, que diz que é crime apresentar imagem de cunho pornográfico, libidinoso a criança? Sabia disso? Não, né? Então, muito bem. Não precisa ser só um professor. Um ativista sexual mostra para crianças, numa reunião de qualquer natureza, inclusive na escola, ele mostra filmes pornográficos para as crianças, ele erotiza as crianças. Tudo que ele espera da igreja, sabe o que é? É que diante das ilegalidades que ele pratica, nós levantamos o quê? A Bíblia. Levante sua Bíblia aí. Olha que coisa paradoxal. É um paradoxo, levante sua Bíblia. Você quer ajudar o inimigo? Quer ajudar o inimigo? Pois bem, levante a Bíblia. É um teatro, tá? Fica com calma. Levante a Bíblia, pessoal, o celular, sei lá, a mão. Simbólico, é metafórico assim, uma coisa. Você sabe, eu sou um diretor de teatro. Então, levante aí, deixa levantar desse bracinho, por favor. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quer ajudar o inimigo? Quando ele praticar ilegalidades, levante a Bíblia. Você transforma crimes, atos de improbidade e atos danosos à moral da criança em quê? Em discussão religiosa. Fantástico, o inimigo, isso igreja, isso, fala de Jesus, isso. Fala que a Bíblia criou o homem e a mulher, isso igreja, isso. Boa, continua. Abre lá em Gênesis, igreja. Maravilhoso, o que o inimigo não quer. Por favor, igreja, não recorra ao Código Penal. Igreja, por favor, não vá à Constituição, o Estatuto da Criança. Não, isso é coisa de lei, não, nem é espiritual. Cadê na sua pregação, igreja? Cadê? Não, igreja, esse negócio de lei. Não. Levanta a mão e derruba o valente. Você quer derrubar o valente? Perguntei, né? Está animador. Então, para aqueles 2 ou 3 que estão comigo, eu não disse que eu sou bom pregador. Eu não disse que ia ser legal também. Eu estou me divertindo, não sei você. O que eu quero dizer para você? Você quer derrubar o valente? Sim. Então você levante a sua mão assim, com a mão fechada. Diante dessas ilegalidades, diante desses atos que violam a dignidade da criança e a família. Repita comigo, levante. O Código Civil. O Código Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente. Constituição Federal. Decisões dos tribunais. Glória a Deus. Isso. Nós vamos fazer o que Jesus fez em João 2. Nós vamos armados. Com o quê? Repita comigo, leis. Decisões dos tribunais. E bem forte agora, cidadania. Muito fraco. Ai, mais uma só, hein? Nós vamos recuperar a linguagem e as palavras. Entendeu isso? A nossa boca tem que estar cheia das leis. Quem está entendendo isso? Primeiro porque as leis nos dão segurança. Primeiro que temos que dar o exemplo na nossa casa e na igreja. Porque se não restaurarmos o respeito dentro da igreja e na nossa casa, que autoridade teremos lá fora? Pensa comigo. Então eu e você como cristãos precisamos conhecer uma coisa chamada fragilidade psicológica da criança. Repita comigo, fragilidade psicológica da criança. E aí eu trago para vocês artigos que vocês vão falar, nossa, está na lei? Sim. Repita comigo, e conhecerei as leis, e as leis vos libertarão. Boa essa, né? Eu estou patenteando no... Leis. Agora, nós precisamos conhecer mesmo. Vou dar um exemplo para você.
Começa na Constituição, artigo 21, inciso 16. A Constituição determina a União Federal, classifique de forma indicativa os programas de rádio e televisão e espetáculos públicos. Por quê? Porque a Constituição está dizendo que crianças e adolescentes precisam de proteção, não podem ser expostos a todo tipo de imagem. O Ministério da Justiça classifica isso e diz: 3 são os critérios de classificação de filmes: sexo, drogas e violência. São os 3 temas que a igreja tem que conhecer. Repita comigo: sexo, drogas e violência. São os 3 fatores eleitos pelo Ministério da Justiça para classificar os filmes. Ele faz isso porque a Constituição manda. Diz assim, fala comigo: a Constituição manda. A Constituição diz no artigo 226, gente, tem que estar na nossa boca: as leis. Repita comigo: a família é a base da sociedade. Repita de novo. Artigo 226 da Constituição. Não é partido político, não é sindicato, não é o Supremo Tribunal Federal, é a família, a base da sociedade. A igreja não sabe disso. Nós vamos fazer tremer o inferno com a proclamação das leis, porque nós somos da igreja da segunda-feira também. Nós somos da igreja do templo, sim. Quem é da igreja do templo? Todos somos da igreja do templo. Quem é da igreja da segunda-feira? A igreja da segunda-feira, ela não é só evangelizadora, pode ser ou não. Na maioria das vezes, eu vejo mais autoridade em quem ouve do que em quem fala na segunda-feira. Quem ouve ganha autoridade sobre quem fala. Você ouve uma amiga, a amiga fala todos os problemas, ela se sente devendo a você algo, porque ninguém está ouvindo o outro. A igreja tem que dar poder ao ouvir. Ela só quer falar. A segunda-feira dê poder ao seu ouvir. Outro dia eu postei uma coisa engraçada, né? Existem teólogos tão estudiosos que já se tornaram conselheiros de Deus. O pessoal não entendeu essa brincadeirinha. Porque a gente tem sempre uma resposta. É ou não é? Não, pessoal. Vamos ouvir na segunda-feira, na terça. Vamos ouvir os nossos filhos. Abra um parênteses agora. Você quer conquistar de volta o seu filho? Comece a ouvi-lo. Dê protagonismo a ele. Por que os meninos querem redes sociais? Por que eles querem tudo isso? Porque eles não são ouvidos em casa, nem na igreja. São? Não são. O inimigo tem um microfone e muitos caixas de som. Vem cá, filhos da igreja. Seu pai não ouve você? Nós temos microfone. Repita comigo: vamos ouvir mais os nossos filhos e alunos. Dá um glória a Deus. Ouça as crianças. Você ganha autoridade sobre quem fala. Repita: você ganha autoridade sobre quem fala. Primeiro passo. Voltemos às leis. Quando você vai ao Código Penal, e agora eu vou fazer a união, Código Civil, Código Penal. A lei diz que incumbe aos pais criar e educar os filhos. É a lei que diz isso. A quem incumbe criar e educar os filhos? Aos pais, à família. O Código Penal pune qualquer pessoa que exponha pornografia ou atos libidinosos a criança ou adolescente, dependendo das circunstâncias, ok? Pode ser crime. Inclusive a família. Perceba, até a família tem um limite em relação aos filhos. Família não é dona. Crianças não são propriedade dos pais. Elas são seres em desenvolvimento e devem ser respeitadas nessa condição. Repita comigo: pessoas em desenvolvimento. A pornografia, o erótico, para dar o exemplo da questão sexual, viola profundamente a dignidade da criança. Quem diz isso? Código Penal. Tanto que qualifica como crime apresentar pornografia à criança. Quem está entendendo isso? Repita comigo: artigo 218A do Código Penal. Eu dei munição para vocês. Repita comigo: armas naturais para uma batalha espiritual. O que eu estou falando agora, as leis são munição e armas. Entendem isso? Nós precisamos conhecê-las. Conhecemos as armas e as munições. Precisamos treinar. E só então ir para o campo de batalha.
Amém, igreja? E você vai começar em casa, dando aos seus filhos a noção da sexualidade sadia conforme as leis. Menino é menino, menina é menina. Fundamento para isso, Dr. Shelby? A criança tem direito fundamental à sua identidade biológica de sexo. Esse fundamento está nas leis, eu infiro da Constituição e das leis. Porque a criança, como ser em desenvolvimento, o Código Civil diz, as crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade são absolutamente incapazes. É o Código Civil que diz isso. O Código Penal proíbe a apresentação de cenas eróticas ou pornográficas aos menores de 14 anos. O que está dizendo isso? Que essas pessoas estão, como a Constituição diz, pessoas em desenvolvimento que merecem proteção especial. Apresentar o pornográfico, apresentar o erótico é criminoso. E se não se enquadra no crime, às vezes, no mínimo, é dano moral. Repita comigo, dano moral. Armas e munições para a cidadania, defesa da criança. Essa é a arma atual mais poderosa para defender a igreja e a família. Quando nós nos tornarmos proclamadores disso perante a sociedade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter a aprovação de todos à nossa volta. Não vai ser mais uma causa gospel. Além de orientar os seus filhos e netos, além de orientar os seus alunos, nós vamos ser instrumento para a proteção de todas as crianças da cidade. Quem topa isso? Comece pela sua casa, leve para a sua igreja e depois cuide da cidade. Ok, pessoal? Primeira atitude, vamos lá? Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Vamos para o último videozinho. Eu tenho o último, pulo agora para o último. E eu finalizo com esse vídeo. Ok, pessoal? Isso, apaga a luz. Isso. Não, esse não, o próximo. Eu não vou mostrar a vocês essas coisas. Hoje eu estou bonzinho. Vamos ver agora mais um exemplo colhido em escola de ensino fundamental do Brasil, em que o professor ministrou conhecimento abusivo, pornográfico aos seus alunos. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Leia o que vai aparecer. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas pra lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como 2 homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo. Isso é um abuso contra a dignidade das crianças, isso é uma erotização abusiva. E o que esse caso nos revela? Preste atenção. Pesquisem o que o MEC fez diante desse caso rumoroso e público. Pesquisem para saber se a escola foi punida, se a professora recebeu alguma advertência, ou se essa coordenadora, que alega que é preconceito e incapacidade da família, se ela sofreu algum tipo de advertência. Vocês vão descobrir que nada ocorreu. Na verdade, este caso revela que ideologia de gênero consiste exatamente nisso: apresentar temas da sexualidade adulta a crianças em desenvolvimento. Isto é indevido, é impróprio e pode ser até crime, de acordo com o Código Penal, de acordo com as leis brasileiras. Crianças merecem respeito. Para agora, para o vídeo um pouquinho. Isso. Deixa aí, não, deixa no vídeo. Deixa onde parou. Não, mais suspende. Pause. Isso. Todo mundo de pé. Vocês vão dormir daqui a pouco, então eu tive ideias. Estou com pensamentos maus a seu respeito. Então a gente vai ver um rock, e eu quero você marchando. Eu sou bem espontâneo, você seja espontâneo, tá?
Porque essa música é de guerra, hein? E agora você vai ver o que fazer diante dessas ilegalidades, ok, pessoal? E você vai ler comigo, ok? E você vai ler como soldado. Você está sendo treinado. Eu vou dizer o que fazer diante das ilegalidades. E agora vem um primeiro passo. Segundo passo. Você vai ler um pouquinho rápido, tá bom? Combinado? Vamos tentar? É a primeira vez que eu faço isso. Ok? Não faça em casa, pode ter problemas. Apaga as luzes. Cadê? Não vão marchar, não? Isso aí, vamos lá. Solta o rock and roll. Atitudes práticas. Lê comigo. Primeiro. Para a gravação. Isso. E aí, gostaram? Meio confuso. Vamos ler com calma? Olha só. Apure-se na escola de seu filho ou na Secretaria de Educação da sua cidade. Estão ocorrendo aulas com conteúdo impróprio sobre sexualidade. Qual é o verbo dessa frase toda aí? Apurar. Apure. O que é apurar, gente? Investigue. Verifica. Temos que verificar. Não é porque eu ouvi falar, não. Para conhecer como pensam as pessoas, basta dar uma fuçadinha no Facebook e no Instagram das criaturas que cuidam dos seus filhos. Got it? Got it? That's good. É lícito conhecer as pessoas pelas suas redes sociais públicas. Não é para fuçar a vida ilegalmente, não. É para saber quem é o professor, quem é a babá que cuida do seu filho, quem são as pessoas que estão em diversas esferas, não só na escola. Quem entendeu isso? Fundamental essa primeira atitude. Repita comigo. Investigar. Solta o rock and roll. Parou? Conseguiram ler? Olha lá. Segunda atitude. Confirmou a prática ilícita? Colher provas. Repita comigo. Colher provas. Significa livros, cartilhas, vídeos, gravações em áudio ou vídeo. Faça contato com um advogado. Você tem que buscar um advogado. Tem advogado aqui? Então venha para cá, advogado. Venha para cá, advogado. Uou! Advogado, advogado. Pode subir aqui. Advogado, venha para cá. Uou! Advogados, advogados, venham para cá. Vamos ficar aqui do ladinho. Todos os advogados. Isso aí, vem mesmo. Vem aqui. Isso mesmo. Advogados, vamos lá. Advogados. Advogados. Pulando agora. Uou! Isso, venham. São os nossos heróis. Repita comigo. Advogados sabem muito bem o que fazer. Você não está sozinho. Temos os advogados. Vem para cá. Sai da frente para a gente. Enrola. Fica aqui. Advogados. Os advogados sabem muito bem o que fazer. Solta o rock and roll. Vamos lá. Parou, volta. Vamos lá. Terceiro, volta um pouquinho só. Um cadinho só. Gente, isso aí depois vocês vão treinar em casa, tá? Não é fácil assim. Não conseguiu, né? Mobilizar igrejas. Uma ação política. Nós não podemos ficar sozinhos. Temos que compartilhar com amigos, amigas, não só cristãos, não. Pessoas de bem não concordam com isso. Eu tenho uma montanha de homossexuais, gays, travestis, que não concordam com essa loucura que estão fazendo. Repita comigo. Gays, lésbicas, travestis. Eu te amo!
Nós amamos os gays. Não é porque o que eles fazem, não. Nós amamos com o amor de Cristo. Não somos juízes deles. Tira isso da sua mente. As pessoas têm que ser amadas. O que elas fazem, a liberdade que elas têm. Nós temos os nossos valores. Nossos filhos vão receber informações conforme os valores. Mas entenda, há um monte de gays, travestis, transexuais que não concordam com essa loucura que estão fazendo. São os nossos aliados. Ai, você conseguiu, hein? Fantástico. Mobilizar a família de alunos, professores honestos e igrejas para uma ação coletiva. Não basta ganhar na justiça. Nós temos que ganhar socialmente também. Às vezes a gente ganha na justiça, mas não ganha socialmente. Ficou lá no escaninho da justiça. Entenderam isso? Solta o rock and roll. Quarto, conheça as leis e decisões da justiça sobre o tema. Vocês estão desanimados? Eu me senti sozinho aqui agora. Vamos lá. Agora vem a parte central. Os advogados sabem o que fazer. Mas mesmo os meus colegas promotores têm dificuldades em temas. Porque agimos em consumidor, família, criminal. São vários temas. Então nós precisamos concentrar o estudo. Os advogados, vocês podem ser lideranças de formação no Rio de Janeiro. Você é capaz. Entende isso? Vocês são capazes. É um estudo. Pode se transformar em benefício em honorários. Não tem problema. Se você conhece bem sexualidade ligada à área de... Quem atua em área de família aqui? Quem atua em área de criminal? Tem alguém? Você pode conseguir muitos, licitamente, de forma correta, trabalhos. Defendendo a família, defendendo as crianças. Eu não quero vocês como cristãos. Eu quero as advogadas. Sabe a diferença? O ungido aqui é o que conhece as leis. Eu quero da segunda-feira, irmã, até a cor da sua pele. Deus vai usar. E você vai proclamar as leis. Entendeu? É assim que vai ser. O que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer um grupo. Não sei se serão vocês. Vocês vão ficar muito à vontade. Que pressão, hein? Mas, advogados. Talvez muitos que não estão aqui se juntarão a esse grupo. E nós, professores, famílias, pastores, nós precisamos estudar as leis. Estudar o que os tribunais falam a nosso favor. Levante sua mão. Armas naturais. Para uma batalha espiritual. Amém, pessoal? Vamos bater palma para os nossos heróis. Pode descer. Obrigado. Bate palma aí, bate palma aí. O que eu proponho para esse momento aqui no Rio de Janeiro? De forma muito prática. Eu estou pensando no Rio de Janeiro inteiro. Eu não sei porquê. Eu quero participar da redenção do Rio de Janeiro. Não me pergunte por quê. Não é nem Deus me falou. Eu quero ajudar o Rio de Janeiro. Não tem nada. Eu fico olhando e dizendo, mas por quê? Não sei. Eu já fui a São Gonçalo. Eu já fui a Campo Grande. Eu já fui... Como é o nome da cidade lá? Não, Caxias não, do lado. Isso. Nova Iguaçu. É isso? Nova Iguaçu. Deve ter ido em tanto lugar que eu não estou lembrando aqui. O que eu falo para vocês? Agora é uma ação de cada um de nós. Eu queria que você mobilizasse em grupos. Quem não é dessa igreja? Levante a mão. Muito bem. Forme um grupo na sua igreja. Essa igreja já tem um grupo de estudo. Mas eu quero que ele aumente. Eu trago material de guerra para vocês. São livros para estudar, pessoal. Não é livro para edificar você em nada. Não vai edificar você em nada. Zerinho, zero. Não leia domingo, por favor. Os meus livros vão deixar você triste. Entende? Mas para que são esses livros? Repita comigo. Armas naturais. Para uma batalha espiritual. São instruções. Instruções. Como agir. Como lutar no campo de batalha. Amém, igreja?
Pode sentar, pode sentar. E eu falo isso porque eu quero que você agora se mobilize. Pense no mínimo no seu bairro. O Rio de Janeiro é muito grande. Tem Barra da Tijuca, tem Botafogo, tem um monte de lugar. Flamengo, Corinthians, tem vários lugares aqui, onde nós temos a possibilidade. Não entendi, qual o problema? Não é isso? Repita comigo. Salve o Corinthians. Ah, desculpe. Perdão, pastor. Estou tendo um curto-circuito. Eu me converti ao Corinthians quando eu tinha 12 anos. Eu já me libertei, tá, pessoal? É só brincadeirinha, que eu sei que ninguém aqui é flamenguista, vascaíno. A libertação é grande, pastor. Desce fogo. Bota fogo. Não, brincadeira. Qual que é o objetivo aqui? É que vocês se dediquem. Para as famílias, tem um livro, as meninas vão orientar vocês, eu nem vou falar aqui. Tem um livro para a família, para proteger do abuso, tem um livro para falar sobre sexualidade, tem um livro para cada livro destinado a um tipo de pessoa. Eu quero que você se comprometa. O que você adquirir, por favor, os que querem adquirir, feche seus olhos. Eu prometo. Repita comigo, eu prometo que eu vou ler se eu comprar. Nossa, fiquei feliz agora. Promete mesmo? Ah, obrigado. Porque sabia que tem gente no nosso meio que compra e não lê? Que coisa. Eu fico assim, né? Comprou para quê? Então, assim, eu sei que não é a melhor forma de vender, mas eu quero, tipo assim, estude esse negócio. Se você adquirir, estude, pessoal, pelo amor de Deus, é para os seus filhos, para os seus alunos. Porque se você não estudar, não vai dar. Vocês estão entendendo minha lógica, não? E a ideia é que vocês estudando, depois de estudar esse material, nós vamos nos reunir. Eu proponho para o pastor Valandro que nós façamos uma live, eu volto aqui. Mas o que eu gosto de live é que muitos que não podem vir, podem assistir de onde estiverem. Entendeu, pastor? Nós vamos fazer uma live para fechamento do estudo. E depois que fecharmos o estudo, nós vamos ter um grupo em pelo menos vários bairros do Rio. E aí nós vamos fazer um projeto de ocupação das escolas. Nós vamos ocupar as escolas do Rio com cidadania. Cidadania. Ocupar. O estudo só faz sentido se você proteger o seu filho. O estudo só faz sentido se sua igreja se proteger as crianças da igreja. E o estudo só faz sentido se a gente ocupar as escolas do Rio de Janeiro. E vocês vão se surpreender. O primeiro alvo, proteger os professores. É profundo, né? E eu vou estar com vocês. Vocês não estão sozinhos. Mas é preciso que vocês se mobilizem. É preciso que vocês vejam espiritualidade nisso. Amém, igreja? Eu vou estar lá no final, dando autógrafo para cada um de vocês. Os que tiverem, e eu quero pedir isso para vocês. É um momento muito especial. Muitas pessoas estão passando por agonia aqui. E os que estiverem passando por um problema ligado a abuso contra a criança, violência sofrida, ou filho envolvido com drogas, situações como essa. Eu vou estar lá para ouvir, não vou poder dar um grande conselho, mas eu vou poder dizer, faça assim, leia isso, faça isso. Entende ou não? Que existem situações aqui, que pessoas que estão desesperadas. É pouco, eu sei. Mas o objetivo é que você se prepare para o campo de batalha. Josué, levante a mão, Josué. Todos vocês. Campo de batalha. Ai, doutor Shelby, que pedagogia atrasada. Quem sente no coração assim, que Deus abençoe o Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Que Deus fortifique vocês diante dessas batalhas todas. Que vocês se preparem. Não é sobre nós. É sobre Ele. Esvazia um pouquinho o peso. Volte para casa se você está ferido.
Se você está ferido, volte para casa. Não, soldado ferido não é bom combatente. A missão está dentro da sua vida. A missão não é sua vida. A missão está dentro da sua vida. Mulheres, por favor, cabelo bonito, roupa bonita, manicure para vocês. Muito salão de beleza. É bem espiritual. Mas não se embeleze para as pessoas. Sabe o que mais apaixona um homem numa mulher? A alegria interior dela. Pode ser gordinha, magrinha, o que for. Quando a mulher tem uma alegria que jorra por ela. Claro que ela quer agradar o marido. Claro que ela quer agradar as pessoas também. Não é errado. Mas é dentro dela, para ela. Mulheres, não é o seu corpo. É a alegria de viver que está em você. E eu quero dizer que quando você cuida de crianças, Deus prepara as coisas que você está querendo. Ame as crianças. Deus abençoe.